Indo para o Brasil agora, o vereador do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, atacou governadores de direita em publicação nas redes sociais, os chamando de ratos e oportunistas. Na postagem, ele diz que enquanto o pai dele está preso e sendo, abre aspas, lentamente assassinado, fecha aspas, antigos aliados estão em silêncio. O irmão dele, Eduardo Bolsonaro, compartilhou o post. O deputado licenciado está nos Estados Unidos fazendo lobby junto ao governo norte-americano para que autoridades brasileiras e o próprio país sofram sanções. O ataque acontece no dia seguinte ao lançamento da candidatura à presidência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que tentou se desvencilhar de Bolsonaro, mas fez um discurso de campanha tipicamente bolsonarista. Eu vou pedir novamente para colocar na tela o a postagem no X do vereador Carlos Bolsonaro, se possível, só para a gente poder colocar, né, lembrar. Ele fez uma postagem longa, disse que além de Bolsonaro, outras pessoas que são ligadas, né, que estão ligadas ao processo golpista, eles também estão sofrendo. Felipe Martins, Daniel Silveira, que o Brasil está virando uma Venezuela. Ele fala de direitos humanos, que direitos humanos estão sendo desrespeitados nesse processo, né? E é isso, né? A gente agora, o pessoal que está acompanhando a gente na internet tem agora a companhia do pessoal da televisão. O pessoal da televisão estava vendo o final do jogo de basquete e o pessoal que está chegando agora, o All News da tarde deste domingo começou. A gente falou há pouco tempo sobre a Ucrânia, né, sobre as negociações de paz, e agora estamos falando das postagens, né, do vereador Carlos Bolsonaro, que chamou os governadores de direita de oportunistas, né, de ratos, exatamente porque não estariam atuando suficientemente para combater, para atuar contra o julgamento de seu pai e de outros bolsonaristas que estão presos, né, ou sendo julgados por tentativa de golpe de Estado ou outras ações golpistas. E o irmão de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando contra o país, ele também compartilhou a postagem do irmão. Começando agora com o Paulo. Paulo, como é que você... O interessante, na verdade, de todo esse processo é que você tem governadores do campo da direita procurando a bênção de Jair Bolsonaro para ser o candidato da direita em 2026, mas, ao mesmo tempo, você tem uma briga muito grande na própria família Bolsonaro, né, de outros nomes que não querem deixar. E aí, no meio de tudo isso, o palco dessa discussão agora, o julgamento do pai. Tudo isso vai mostrando como a direita hoje ela está totalmente desorganizada, né? Desde que Bolsonaro se transformou em inelegível, né, surgiu esse debate de quem seria o nome indicado por Bolsonaro à disputa eleitoral de 2026, no próximo ano. E o que aconteceu é que a família Bolsonaro hoje está muito mais preocupada em livrar o Bolsonaro da prisão, partiu para o Vale Tudo, inclusive afirmando ter influência sobre as decisões de Trump diante do tarifaço e outras restrições que podem ainda estar por vir, né, além daquelas que foram impostas sobre os juízes do STF. E, enquanto isso, o resto da direita, né, que queria o capital político deixado por Bolsonaro na última eleição, bate cabeça, né, lançando vários nomes. É o caso do Zema, o Tarcísio provavelmente parta, assim como também o Caiado, entre outros nomes de direita. Só que esse cenário de desorganização acaba, de alguma forma, favorecendo o presidente Lula, né? Quanto mais polêmicas internas dentro da direita, quanto mais a família Bolsonaro se concentra na suposta luta, né, de livrar o Bolsonaro da prisão, e a direita busca esse espólio político bolsonarista, mais o nome do Lula se torna franco favorito para vencer as eleições do próximo ano, né? Então, o que a direita faz hoje é a promoção do tiro amigo, um contra os outros, e isso só enfraquece, né, o espectro da direita e favorece o presidente Lula, como eu disse.
Ô Henrique, este ataque de Carlos Bolsonaro, que se junta inclusive ao Eduardo Bolsonaro, vem atacando bastante, principalmente o governador Tarcísio de Freitas, nos últimos tempos, porque ele não. Ele vem buscando, vem criticando, não diretamente, mas vem tentando atuar para amenizar os efeitos do tarifaço de Donald Trump aos produtos paulistas, né? Então, o Eduardo Bolsonaro tem ficado irritado porque ele quer que esses efeitos sejam sentidos, a fim de que haja uma pressão para interromper o julgamento de seu pai. E agora o Carlos Bolsonaro vem e faz um ataque direto, né, aos governadores de maneira geral, sem citar o nome deles, né? Você acha que esse ataque vai ter um efeito junto aos governadores, como Tarcísio de Freitas, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, entre outros, ou eles vão simplesmente ignorar o Carluxo? Olha, Sakamoto, eu acho que tem uma grande chance deles simplesmente ignorarem o Carluxo. Isso porque essa cobrança do Carlos Bolsonaro e até mesmo do Eduardo Bolsonaro, dando coro às críticas do Carlos Bolsonaro, elas cobram, na verdade, uma lealdade à família, e não necessariamente a um projeto político, não necessariamente a alguns valores. Eu acho que existe uma percepção dentro da família Bolsonaro de que o bolsonarismo ele vai atuar de forma perpétua, né? Que vai ser uma constante durante anos e anos. Mas acho que é importante, a Mirza até trouxe um pouco do forte desempenho que acaba acarretando ao governo Lula. Acho que diferente do Lula, como foi construído o personalismo, mas com base em resultados, principalmente no Lula 2, e conseguiu emplacar como herança política a então candidata Dilma Rousseff, você tem uma continuidade com resultados das instituições, com lealdade partidária, com identificação do eleitorado a uma figura e a um projeto político. O bolsonarismo, acho que uma pergunta a ser feita é quão benéfico eleitoralmente no longo prazo, manter vínculos com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ação política. Então, essa cobrança que existe em cima dos governadores, ela me parece muito mais momentânea e que não deva ter, nos próximos anos, uma continuidade. Então, o que acaba mostrando, no fim das contas, para voltar um pouco à pergunta, Sakamoto, e não me estender tanto, é que a gente está vendo uma demonstração dessa direita desorganizada entre uma direita um pouco mais civilizatória ou civilizada contra uma direita que é pura barbárie, que usa, inclusive, desse modus operandi com fortes adjetivos, chamando governadores de ratos. É algo que seria inadmissível no ambiente democrático comum. E a rapidez da liberação do julgamento de Jair Bolsonaro, réu no processo da trama golpista, contrasta com a demora na definição do caso da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusada de ser conivente com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Da abertura da ação contra Bolsonaro até o início do julgamento se passaram 144 dias, enquanto os policiais militares já são réus há mais de 500 dias. O ministro Alexandre de Moraes liberou o processo contra Bolsonaro no dia seguinte à entrega das alegações finais, que na ação dos PMs foram entregues há mais de 100 dias, né? Passando agora pelo Henrique, essa diferença ela vem sendo usada inclusive pelo bolsonarismo para criticar, falando que está indo rápido demais a ação que analisa a tentativa de golpe de Estado, principalmente a ação relacionada à cúpula da tentativa de golpe de Estado. Como é que isso aí pode causar problemas para o judiciário ou é positivo que esteja indo rápido por ser a cúpula da suposta trama golpista? Sakamoto, a gente sempre cobra, né? Ou a gente vê sendo sempre cobrado uma celeridade maior, né, em relação aos trâmites relacionados ao judiciário. Mas parece que não é tão benéfico quando é frente ao aliado, né? De qualquer forma, é claro que existe o julgamento no judiciário, principalmente nesse caso, ele não é apenas do campo jurídico, né? Você tem um ator político que, sem dúvida alguma, acaba trazendo uma aceleração maior nesse tipo de processo. Isso vai ser, de alguma forma, até um pouco mais natural. Não que isso seja louvável, mas
não estamos falando de um julgamento comum, estamos falando de um dos maiores julgamentos dos últimos anos. Isso vai causar naturalmente, principalmente por conta da opinião pública, que pauta, em alguma medida, o comportamento de outras esferas, uma celeridade maior. Então, eu vejo com uma maior naturalidade por conta da magnitude dos envolvidos e do quanto a opinião pública está presente nesse tipo de processo. Ô Paulo, e na sua avaliação, você acha que isso pode causar algum problema ou, na verdade, a justiça pode afirmar que, olha, vocês sempre cobraram celeridade e segue o jogo? Claro que a celeridade é sempre bem vista pela sociedade, é preciso que as instituições judiciárias funcionem com mais eficiência, né? Então, desse ponto de vista, não há o que negar. Agora, claro que também, como foi bem apontado agora, o julgamento não apenas tem trâmites exclusivamente jurídicos, né, mas também preciso considerar que, à medida que o processo foi avançando, houve constantes ameaças do Bolsonaro e dos bolsonaristas em relação à própria existência do STF, dos seus juízes. Então, claro que isso acaba motivando trabalhos mais velozes, né? O que não é nem ilegal, aliás, que não é ilegal, né, no final das contas, ainda funcionando dentro da normalidade. Agora, me parece que o problema central não é tanto as investigações, o julgamento das forças policiais que, de alguma forma, foram coniventes, né, com a tentativa de golpe, demore, né, mas sim que o julgamento ocorra no mesmo ano da eleição do ano que vem, né? Isso tende a conturbar o processo eleitoral, né, e criando até mesmo um clima de mais violência, de rebeldia por parte dos bolsonaristas, né? Ainda que o processo comece seu julgamento agora no segundo semestre, setembro, outubro, talvez, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro deixou 2 ministros do STF muito ligados ao seu pensamento, à sua ideologia, e que podem retardar essa velocidade pedindo vistas do processo, né? O que pode ser, provavelmente, que apenas ano que vem a gente tenha o veredito, o que não é bom para o processo eleitoral, como eu disse, né? Quanto antes esse julgamento for definido, melhor será para a saúde da democracia brasileira.